Estamos de volta e faça o seu cadastro no site istoemanaus.com.br para concorrer a um motor estacionário Honda, oferta da Honda Produtos de Força. Bom, a Cachaçaria do Dedé está com uma oferta especial no AbraFood Delivery. Quem pedir uma carne de sol para 2 pessoas pagará metade do valor do cardápio, de R$ 73,90 por apenas R$ 36,95. Mas preste atenção, esta promoção é válida para aqueles que pedirem pelo AbraFood Delivery, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Baixe o seu aplicativo em seu celular ou faça o seu pedido pelo site abrafood.com.br. Ficou mais rápido e prático. No próximo bloco, vamos conversar com a especialista em análises clínicas, doutora Ademar Contiero. Muito bom dia para você da nossa TV em Tempo, canal 10, SBT Manaus, onde nós estamos todos os sábados às 11h30 da manhã. E muito bom tudo para você da nossa TV web, www.istoemanaus.com.br, onde nós estamos 24 horas no ar. Nós estamos mais uma vez na Cachaçaria Empório do Dedé, que vem aí, hein? Mais uma loja, só que desta vez com a bandeira Boteco do Dedé. Isso vai ser no Amazonas Shopping e nós vamos mostrar para você no programa, com certeza, essas iguarias que nós temos aqui, porque é um cenário desse maravilhoso, um lugar muito gostoso, onde você tem o melhor da gastronomia, onde você tem o melhor bate-papo, onde você toma uma cerveja diferente, uma cerveja de trigo, uma cerveja mais encorpada, que só o Dedé tem na cidade, e é cerveja própria, específica dele. Cachaçaria Empório do Dedé, 3 endereços para você: Shopping Ponta Negra, Manauara Shopping e também no Parque 10, aberto para o almoço e jantar, com atendimento nota 10 de toda a equipe. Um cardápio variado para atender às suas exigências gastronômicas, porque a gastronomia na Cachaçaria do Dedé é fantástica. Cada dia que você tem uma novidade, o Dedé, o chefe Dedé, sempre trazendo novidades, mudando o cardápio, trazendo novas coisas, inventando e reinventando. Isso é muito inerente da Cachaçaria Empório do Dedé. A gastronomia aqui fala mais alto. Mas se você quer vir também para o happy hour, para o bate-papo, aqui tem tudo de bom e mais alguma coisa. Um tira-gosto maravilhoso, uma boa cerveja, um bom vinho, um bom bate-papo. Isso não faz mal para ninguém. Mas se você não quer vir para cá e quer ficar no aconchego da sua casa ou do seu escritório, delivery do Dedé, 3646-6000. Aí você vai receber todos os produtos de empório, a gastronomia e, por que não falar também, até a parte de bebidas. Isso é muito mais de alguma coisa, sem falar com mais de 1000 rótulos de cachaça, e hoje aqui tem a Jambucana, que é a cachaça nossa, regional, feito com produtos amazônicos, que já ganhou espaço lá fora, hein? Jambucana hoje já é sucesso no Ceará, muito sucesso no Pará. Hoje a gente tem a honra e o prazer de estar mais uma vez com o Dr. Ademar Contiero, especialista em análises clínicas, que é o Big Shot do Labor Conte, que fica no térreo do edifício Semon, telefone 3584-7344. Doutor, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Bom, eu vou abrir com um assunto bastante palpitante e bastante emblemático. Se comenta muito sobre resultados de exames. Que eu fiz um exame num laboratório tal e fiz um exame num laboratório Y. Os resultados são diferentes. Queria que o senhor falasse sobre isso. Por que isso acontece? Como isso acontece? Em primeira posição, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite também, também. Alguma televisão, Claro. então boa noite também. Né? Edson, o problema dos laboratórios e de laudos laboratoriais, às vezes entram em conflito, né? Porque não foram obedecidas algumas diretrizes, né? Que nós chamamos de diretrizes pré-analíticas.
É. Eu costumo dizer o seguinte, depois de 40 anos dentro da atividade profissional, é uma coisa muito particular minha, das minhas observações, eu costumo dizer o seguinte, que a matemática da ciência matemática é uma. A matemática da ciência fisiológica ou da ciência médica, biológica, é outra. Então, às vezes nós encontramos números, dados, observações totalmente diferentes do mesmo paciente em amostras diferentes. Isso não significa que a pessoa está com certos comprometimentos. Por quê? Porque também influi a alimentação, influi algum medicamento. Agora que nós vamos entrar na parte principal desta história. Foi feito o estudo e o estudo determinou que 70% das falhas ou divergências dos exames laboratoriais estão numa fase chamada de fase pré-analítica, que é antes de você começar a realização do exame. Por quê? Quando você vai num consultório médico, procura um cardiologista, procura uma ginecologista, procura um urologista, procura um clínico geral, procura um ortopedista, procura um médico para um problema que você tem, ele entra com uma suspeita diagnóstica, então ele faz uma solicitação de exames. Para que esses exames? Para confirmar o diagnóstico dele, para descartar um outro diagnóstico, ou ele está fazendo um acompanhamento deste paciente, ou por uma trivialidade, fazendo um check-up. Mas hoje eu não conheço, eu não consigo entender hoje um médico fechar um diagnóstico sem um apoio. Pois é, por isso é que ele pede os exames. Aí, dependendo desse exame, a rotina diz o seguinte, faz um jejum, vai para o laboratório. Não é bem assim, não funciona bem assim. Porque o paciente que recebeu esses exames, ele deve procurar o laboratório, o profissional. Esse profissional vai ver os exames que ele tem que realizar e vai orientá-lo nessa fase pré-analítica de como ele deve ser preparado, de como ele vai proceder. Vou te dar um exemplo simples, que pode causar um erro seríssimo. O médico, você reclama de algumas dores abdominais, que você às vezes tem algum sangramento, né? Então o médico fala, será que é uma hemorroida das vias baixas? Será que é um sangramento mais profundo? Aí ele pede, que eles chamam de um simples exame, que na verdade não tem exame simples. Não existe exame simples. Todos têm a sua complexidade, né? Não só a complexidade, como a sua seriedade. Ele pede uma pesquisa de sangue oculto nas fezes desse paciente. O paciente não foi preparado, não foi orientado, não sabe a técnica do laboratório, colhe o material e leva. Aí sai sangue oculto positivo. Este sangue oculto positivo não significa que o exame está errado. Pode significar que o paciente não foi preparado para este exame. Qual a interpretação do médico? Olha, sangue oculto positivo, lá em cima você deve ter algum tumor, deve ter alguma coisa séria. Vamos fazer outras coisas. Aí começa uma série de procedimentos nesse paciente, às vezes desnecessários. Por quê? Porque o paciente tem que ser orientado que, para se pesquisar um sangue oculto, se ele for em um laboratório que tem uma técnica, usa uma técnica que não dispensa uma restrição alimentar, onde entra a hemoglobina, que vai ser detectada como se fosse um sangue de uma alimentação que ele teve, certo? Ele vai fazer o exame errado, foi errado o diagnóstico. O exame pode estar certo, mas o diagnóstico vai ser errado no final. Por quê? Então ele tem que ir no laboratório, o laboratório vai orientar, olha, o senhor vai fazer restrição de carnes vermelhas, restrição de alguns vegetais que contêm esses ferros, esses negócios, que vão ser detectados como sangue oculto.
Mas, doutor, eu sinceramente eu vou ser bastante E, sincero. só para concluir, e tem, por exemplo, uma outra parte, alguns laboratórios que tem algumas técnicas que eliminam esse tipo de sangue, só pega o sangue humano. Então ele não precisa dessas advertências ou desse preparo. Por isso que é muito importante que ele procure o laboratório e converse com alguém do laboratório orientado para o problema específico dele. Que não requer apenas um jejum, às vezes tem outras situações. Eu confesso a vocês que apenas ouvi isso e vi no Laborconte, que fica ali no edifício Semon, no térreo do edifício Semon. Telefone 3584-7344. Nos outros laboratórios que eu já passei, esse preparo eu ainda não vi. Mas para cada exame existe um preparo, doutor? Na verdade, Edson, todos os exames, nós temos hoje mais de 1000 parâmetros de exames, né? Não é para cada exame existe um preparo. Existem as normas internacionais que dão como valores de normalidade para uma série de exames, certo? Os valores que são em jejum, os valores que são nessas condições, naquelas condições, certo? Então, o laboratório tem que orientar o paciente de acordo com a requisição médica que ele tem, de acordo com o pedido médico dele, e orientar em cima daqueles exames específicos. Vou te dar outro exemplo. O paciente é diabético. Né? Ele toma insulina ou toma qualquer outro hipoglicêmico. Né? Certo. O que acontece com esse paciente? O médico pede para ver os controles dele, tal, não sei o quê, e pede o exame os exames dele, e dentro desses exames o médico solicita, por exemplo, glicose, lipidograma, uma série de coisas e exame de urina. Esse paciente se alimenta à noite, toma sucos, outras coisas, vai dormir, levanta de manhã, toma a medicação da diabetes dele, né? Colhe a urina dele, vai para o laboratório e vai colher o sangue e leva a urina de casa. Não foi orientado, não foi questionado, não foi feito nada. Aí o médico recebe o laudo dele, glicose 135, urina, glicosúria, úria na urina, mia no sangue. Então, glicosúria, 3 cruzes. Tá errado. Com 135 não pode ter 3 cruzes na urina? Pode. Ele comeu a noite toda, bebeu a noite toda, passou a noite, colheu a urina da manhã, aquela urina que foi concentrada, tudo que ele fez à noite, toma a medicação da glicose, 2 horas depois, 1h30 depois ele vai colher o sangue, ele pega a glicose no nível quase normal, mas a urina não. A urina concentrou na bexiga dele da noite inteira da alimentação anterior. Por isso que nós temos que ter a fase pré-analítica. O senhor tomou medicação? Informar. A medicação, que hora que tomou? O senhor fez isso, tal. Então as análises depois têm que ser feitas de acordo com a pessoa e não com as normas internacionais. Bom, eu digo que esse aqui é um professor, eu conheci como um professor lá no Einstein ainda, olha que faz algum tempo, hein? E não consigo fazer só um bloco com ele, porque o assunto é bastante palpitante e ele tem muita informação. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida ainda falando dos problemas de laboratórios, de exames e de diagnósticos.